Olá, turma, tudo bem? Vamos lá, né, fazer mais uma correção das nossas atividades de geografia do plano de estudo tutorado. A correção de hoje é da semana 2, ok? Então vamos lá, pessoal. O nosso plano de estudo aí, ele vai pedir aí, né, primeiro ele vai trazer essas duas imagens, tá? São duas obras. A primeira, O Lavrador de Café, de Cândido Portinari, e a segunda, O Ciclo do Ouro, de Rodolfo Amoedo, ok? Então ele pediu para a gente observar aqui essas obras e responder as atividades 1 e 2. Então vamos ver o que pede aqui as atividades. Atividade 1. Qual atividade econômica foi representada em cada uma das pinturas, né? E quando ocorreram essas atividades? A gente viu no nosso plano de estudo tutorado que antes aí das atividades a gente tem um texto que vai trazer os ciclos econômicos, tá? Então a gente vai ter o ciclo do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro, do algodão, do café, da borracha, ok? São os principais ciclos econômicos aí da história da formação do território brasileiro. Então aqui, pessoal, na figura 1, a gente vai ter o ciclo do café, né? Olha aqui os pezinhos de café, o próprio nome aqui da obra, né? O lavrador de café. Então a gente vê aqui um homem negro. E aqui na imagem 2, né? Também o próprio nome da obra vai nos dar aí uma dica, né? Que é o ciclo do ouro, né? Então a gente vê aqui um homem aqui, né? Com aquele, né? Aquela tipo uma bacinha que eles garimpam, né? Uma peneira que eles usam para garimpar, ok? Então continuando aqui, né? Então a resposta figura um ciclo do café, né? Então quando ele perguntou aqui quando que ocorreram, né? Cada uma aí das atividades. Então o ciclo do café, pessoal, ele vai ocorrer o ciclo do café, ele vai ficar conhecido como ouro negro, tá? É um dos principais ciclos econômicos do Brasil, né? Ele vai trazer assim um desenvolvimento muito grande, principalmente para o oeste paulista e a região do Vale do Paraíba, também no estado de São Paulo, tá? Devido às condições, né, físicas, né, climáticas, vai trazer aí, né, condições favoráveis ao plantio, né, ao cultivo do café, né? E esse ciclo, né, esse plantio do café vai trazer muito desenvolvimento para a região, tá? Então ele vai ser, né, aí um dos principais produtos de exportação, assim que as primeiras mudas chegam ao Brasil, né, por volta aí do século XVIII, ok? E vai alcançar o seu auge no século XIX, ok? Já a figura 2, que é o ciclo do ouro, né? Então, depois do ciclo da cana-de-açúcar, a gente vai ter então o ciclo do ouro, tá? Então, depois, né, de algum tempo que já se está cultivando cana-de-açúcar, já passou o ciclo do pau-brasil também, né, que foi o primeiro. Então, os portugueses eles vão encontrar jazidas, né, desse mineral, né, de ouro e também de algumas pedras preciosas por volta do século XVII, principalmente em Minas Gerais, mas a gente também vai ter aí, né, essas jazidas, essas minas em Goiás e Mato Grosso, tá? Então a exploração não vai ser somente Minas, mas a gente também vai ter exploração de ouro em Goiás e Mato Grosso. É lógico que em Minas Gerais a gente vai ter aí, né, um destaque nesse início, né, do ciclo do ouro. Realmente as jazidas de Minas, né, de Minas Gerais foi destaque aí, né, por um tempo. Então o ciclo do ouro vai alcançar o seu auge durante o século XVIII, tá? A gente vai começar a exploração no século XVII e ele vai atingir o seu auge, né, o ponto máximo no século XVIII, tá? Nessa época aqui, né, do ciclo do ouro, realmente ele vai ter uma importância muito grande para a economia colonial, tá? Então eles vão fazer com que os portugueses passassem a investir mais na extração do minério,
acreditando que seria estabilidade econômica, visto que vinham sofrendo com a concorrência mundial na venda de açúcar. Porque no ciclo do açúcar, Portugal, então, ele plantava cana-de-açúcar, colhia, transformava isso, né, em açúcar, em melado, né, em vários produtos, e exportavam. Até que outros países começaram também a produzir. Então, começou uma concorrência muito forte. E Portugal começou a perder mercado para esse açúcar. Então, ele começou o quê? Em vez dele ser o líder de mercado na venda de açúcar, né, ter todos os lucros para ele começou a ter prejuízo. Então, com esse ouro, né, aqui que foi descoberta, aí as jazidas, né, a mineração desse ouro, ele pensou bem, agora a gente vai conseguir então a nossa estabilidade econômica, né, a gente vai conseguir aí a nossa, né, liderança aí no mercado, ok? Continuando, pessoal, na atividade 2, pergunta assim: quem eram os trabalhadores, né, a mão de obra, em cada uma das atividades econômicas? Aqui, pessoal, a gente ainda está falando lá das obras que eles apresentaram, né? O lavrador de café, né? E o ciclo aqui do ouro. Então, qual que é a mão de obra que vai ser utilizada em cada uma dessas atividades? Então, vamos ver. E também ele pergunta em qual das regiões brasileiras as atividades econômicas foram desenvolvidas, ok? Então, na figura 1, a gente vai ter a mão de obra escrava nas lavouras de café. Né? Os principais locais de cultivo foram o Oeste Paulista e a região do Vale do Paraíba, uma vez que tinham terra roxa, solo bastante favorável para o plantio, tá? Então, aqui a gente vai ver então que a mão de obra, ela é a mão de obra escrava, tá? Na figura 2, a gente vai ter a mão de obra também escrava, só que voltada para mineração. Né? Os portugueses encontraram diversas jazidas de mineral por volta do final do século XVII, principalmente em Minas. Né? Então, a região brasileira aqui, né? Região sudeste, né? Minas Gerais. E também, né, parte aí do que hoje é o centro-oeste, Goiás e Mato Grosso, tá? Que vai ser lá no século XVIII, ok? Continuando aí, pessoal, ele vai trazer esse gráfico aqui pra gente, para auxiliar a responder as atividades 3 e 4, tá? É um gráfico bastante interessante. E é sempre bom lembrar, pessoal, que se a gente tem um gráfico, a gente tem um mapa, né, a resposta tá ali dentro, né? Os dados estão ali, a gente só tem que saber ler, né? Só tem que saber interpretar. Então, o que a gente tem aqui na nossa legenda, ó? Que é a exportação da colônia em milhões de libras esterlinas, né? Então, aqui a gente tem aí, né, valores, né, uma escala de valores, ó, 3 milhões, 2 milhões, 1 milhão, tá? Então, né, cada tracinho desse, né, vai representar um valor, né, em exportações. Aqui no caso, esse primeiro tracinho, meio milhão, depois aqui 1,5 milhão, 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões, 3 milhões e meio, tá? Aqui, quadradinho branco, açúcar, né? Esse riscadinho, ouro, e esse aqui escurinho, né? Vai ser outros produtos, como pau-brasil, couro, tabaco, algodão, etc. Aqui vai entrar, né, qualquer outro produto que não vai ser açúcar e ouro, ok? E aqui, né, o nosso homenzinho vai, né, representar aí a população que morava no nosso território, exceto os índios. No caso, os índios, eles não foram contabilizados como população residente aqui no país, tá? Então, a gente vai ter lá em 1550, né, bem, né, 50 anos depois da chegada dos portugueses aqui, nossa população era 15 mil pessoas apenas, né? E aqui, né, a principal atividade econômica vai ser o açúcar, ok? Ó, não chega nem a 500 mil de exportação. Em 1600, a gente já tem aí, né, um crescimento populacional bem significativo, né, de 15 mil passou para 100 mil. As exportações do açúcar, olha o quanto subiram, não chegava a 500 mil, passou para mais de 2 milhões, né, de exportações. Né? Então,
esse aumento populacional, a gente já vê aqui uma relação também com o aumento da produção do açúcar. Para você produzir esse açúcar, você precisava o quê? De pessoas. E não só de mão de obra escrava, mas também de pessoas que iriam cuidar, né, das fazendas, das lavouras, né, de todo o trabalho. 1650, a nossa população já chega a 170 mil. Olha, é o ano aqui, né? O período onde que mais se exportou açúcar, tá? O açúcar, ele gerou aí, né, mais de 3 milhões e meio, né, de riquezas para Portugal. A gente já vai ter aqui a exportação de outros produtos, tá? A gente ainda não tem aqui ainda, né, exportação de ouro. Em 1700, a gente já vê que a nossa população já aumentou um pouco mais, né? Então, quer dizer, aqui a gente não vê uma queda, a gente só vê o quê? Um aumento, né? Um crescimento da população. Aqui, né, as exportações do açúcar já caem, que foi o que a gente falou na questão anterior, que Portugal começou, né, a ter prejuízos financeiros, né, pela concorrência do açúcar, então ele começa a exportar menos. O mercado já não está comprando tanto açúcar de Portugal, porque já tem outras áreas produzindo. Aí a gente já vai ter o que aqui? Um aumento, né, das exportações de ouro, tá? Que já vai começando a ser um produto aqui de importância. E aqui a gente tem, né, outros produtos também. 1750, olha o quanto a nossa população cresceu. De 300 mil, a gente passou para 1,3 milhões. Então, aqui a gente já, a nossa população ela vai crescer 1 milhão em 50 anos, né? É um valor bem significativo. São números, né, significativos. Então, aqui a gente ainda tem exportação de açúcar. Olha o quanto que a exportação do ouro aumentou, né? Então, esse crescimento populacional está relacionado também, né, a esse aumento de exportações. E a exportação também de outros produtos já começa a crescer. Em 1760, né, nossa população já cresceu um pouco mais, né, o ouro também já ganhou destaque, outros produtos. Em 1800, nós somos 3,3 milhões de habitantes. A gente vê aí, né, que o açúcar e o ouro já vão decaindo e começa-se então a exportar outros produtos. Aqui vai ser o quê? Café, borracha, né, logo em seguida. Então já começa a entrar outros produtos aí no cenário de exportações dessa colônia. Então, a atividade 3, pessoal, ele pediu aí para analisar o ritmo de crescimento da população colonial entre os períodos, entre os séculos 17 e 18, relacionando as atividades econômicas predominantes na colônia nesse mesmo período. Então, pessoal, no final do século 17 e 18, né, vai ocorrer um grande crescimento da população colonial. E este rápido crescimento foi motivado pela descoberta de ouro e pedras preciosas no Brasil. Né? Como eu falei, quando você já descobre aqui o ouro, né, essa população ela cresce de uma forma bem mais acelerada do que estava vindo crescendo. Na atividade 4, pediu para comparar o desempenho do açúcar e do ouro na pauta de exportações coloniais e pediu para vocês estabelecerem uma conclusão sobre a importância econômica desses dois produtos para a colônia. Tá? Então, o comércio colonial, ele teve entre seus principais produtos exportados o açúcar e o ouro. A gente pode ver aqui, né, que em quase todos os anos o açúcar sempre esteve presente, o ouro também, né, a partir de 1700, começou a ter uma importância econômica muito grande, né, nas exportações. E esses foram os produtos que mais deram lucros para a metrópole. Tá? Então, Portugal se enriqueceu com o açúcar e o ouro, né? Foram o que mais deram dinheiro para Portugal. Embora, né, o açúcar foi o produto que mais deu resultado, né, no geral, aí, se você analisar, o açúcar, né, foi o que mais a gente teve aí uma constância e valores nas exportações. A gente viu que em 1650, né, a gente teve aí exportações de mais de 3 milhões e meio. Né? Então, realmente, o açúcar foi o produto aí que mais deu lucros para Portugal. Na atividade 5, né, ele fala, né, que agora é hora de vocês serem os artistas. Então, ele pediu para vocês fazerem um desenho representando uma das atividades econômicas
com detalhes que representem suas características, tá? Aqui é uma resposta pessoal, cada um escolhia a sua atividade, tá? Mas vocês poderiam escolher qualquer uma, né? O ciclo do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro, do algodão, do café, da borracha. Fazer um desenho que representasse essa atividade, tá? Aqui eu coloquei aqui um desenho para vocês se inspirarem, né? Pessoas ali, né, garimpando o ouro, representando aí o ciclo do ouro, ok? Ficamos por aqui, pessoal. Qualquer dúvida, me procurem, né? Manda mensagem, pode perguntar, não entendi a questão, tá? Eu esclareço. E bom estudo a todos.